Liga aí. Nestor Rain, vice-jurídico do Grêmio, né? Vai falar sobre o caso... Tá na linha ainda? Ferreira. Sim, tô na linha. Tá na linha. Então vamos lá. Vamos lá, Nestor. Vamos lá, então. Começando com o Gabriel aqui nas perguntas. Nestor, boa noite. Gabriel Laugsen falando contigo aqui. Tudo certo? Tudo, Gabriel. Tudo certo. Tudo certo. Nestor, então, a gente acompanhou hoje, né, todo esse trâmite que já vem se arrastando de alguns dias e hoje chegou até a gente essa informação realmente de uma ação judicial, né, por parte do Ferreirinha aí, em relação a pedido de quebra de contrato e outras coisas mais. Como é que o Grêmio está encarando isso? O que tu pode dizer pra gente sobre esse caso? Bem, esse caso é interessante porque esse empresário teve um primeiro contato com o Grêmio e eu sempre imaginei que aquele primeiro não acerto é um direito das partes e tal, mas quando ele foi às rádios e fez um discurso, assim, vamos dizer, odioso, assim, né? Eu percebi que ele queria uma judicialização, queria uma controvérsia com o Grêmio para liberar o jogador sem que o Grêmio ficasse com nenhuma valor pela formação, enfim, pelo investimento que fez nesse rapaz. E aí acabou acontecendo esta ação que está aí. Bom, o que nós temos a dizer, a ação foi ajuizada, teve que ser emendada inicial por um problema ali de que a parte que a trocação não fez com valores corretos, e o juiz negou aquela liminar que permitiria a liberação imediata do jogador. O Grêmio vai ser ouvido. O Grêmio trata bem todos os seus jogadores. Veja o Marcelo Oliveira lesionado já há algum tempo, nós renovamos o contrato com ele, nós cuidamos bem dos nossos. E o Ferreirinha faz parte de um jogador que tem futuro em nosso juízo, mas o que aconteceu com essa radicalização do empresário, houve uma espécie de coação mental do jogador, que ficou considerado um servilhão, servilhou a cabeça dele em função de toda a pressão sobre ele. O Grêmio queria que esse contrato fosse assinado para que esse menino ficasse mais leve, mais tranquilo e tal. Isso não foi possível. O Grêmio tem ele inscrito no Gauchão, não é? E a Libertadores ele não foi porque ele não tem cabeça para jogar, né? Ele está no epicentro de um vulcão aí. E nós estamos cuidando de que ele continue sendo bem tratado. Ele está ali no Grêmio, é nosso jogador, tem acesso aos nossos médicos, fisiologistas, enfim, todo tratamento que tem um jogador profissional, ele tem também, apenas ele está na transição, porque nosso contrato não disciplina que nós tenhamos que colocar os jogadores como titulares aqui ou acolá. Então nós esperamos que isso volte à racionalidade, mas agora judicializado a questão ficou bem mais complicada, né? E tem um problema nisso tudo aí. Se esse jogador não vencer essa ação, esse contrato for rescindido, ele tem que pagar para o Grêmio 31 milhões de reais. Se ele não pagar, o clube que quiser ficar com ele é responsável solidário por esse valor. Pois é. Ou seja, a carreira dele fica muito prejudicada. Pois é, eu ia até te perguntar mais em relação a uma situação que eu entendo que seja pessoal do jogador, mas que a gente chega num ponto que a gente passa a ter que discutir, que é a questão de salário. Muito se diz que foi oferecido 30, foi pedido 30, o Grêmio não quis pagar 30 mil reais de salário. O jurídico não acompanha as discussões de quantitativos salariais, a gente recebe, quando acordado entre as partes, a gente recebe o valor e é feito um instrumento legal. Nós temos o jurídico que trabalha ali junto ao próprio CT e a gente faz, nós não participamos deste tipo de discussão, mas quero dizer que do ponto de vista da negociação não fugiu dos parâmetros. Quando tivemos que acertar contratos com o PP, com o Matheus Henrique, com outros jogadores, foram sempre nessas bases. Depois os jogadores vão se destacando e eles vão tendo uma recompensa pelo seu trabalho e vão sendo aumentados até fora de redução de contrato, né? Então, tenha certeza que um jogador desses joga, à medida que ele vai rendendo, ele vai tendo reconhecimento do seu trabalho. Até porque, né, antes de passar a palavra para o Juliano aqui, até porque, né, Rain, tem uma questão também da cabeça do jogador. Daqui a pouco tu passa a ter um salário incompatível com o que o jogador está apresentando, não só de qualidade, mas de participação mesmo, de não estar sendo ainda utilizado e tudo mais, aí o cara daqui a pouco se perde, né? E nós temos que lidar com o dinheiro do Grêmio com sobriedade, né? Veja que os clubes altamente endividados compram mal e vendem mal por não terem recursos. Então, o Grêmio não faz loucuras, procura ter um comportamento de quantitativos que correspondam ao nosso caixa, né? Nós não podemos, nós temos aí dezenas de jogadores
promissores, pelo menos aí, eu vejo aí 8 ou 9 jogadores jovens que certamente merecem oportunidade no time principal. Se nós pagarmos quantitativos enormes para esses jogadores nos comprometermos por anos com isso, se frustra isso, inviabiliza o clube. Então, tem que se cuidar muito. As contratações, quando dão errado, elas emperram a fila, né? E impedem porque o Grêmio estabelece patamares da sua folha. E o Grêmio não vai fazer endividamentos que o levem a uma situação de viver com o pires na mão. É complicado. Pois é, Nestor, Juliano, boa noite. Prazer falar contigo. Boa noite, Juliano. Nestor, a gente analisando de fora e como gremistas, né, que nós somos aqui também, a gente fica chateado porque a gente vê que nas situações do Matheus Henrique, do Jean-Pierre, do próprio PP, do Everton, Luan, Pedro Rocha, tantos que o Grêmio revelou, foram processos naturais e eles foram valorizados, né? A gente vê que existia pelo menos uma preocupação no empresário dele, que, meu Deus do céu, ele tem que ser valorizado agora, que eu acho que seria um caminho natural, acho que faltou um pouco de tato do empresário, enfim. E quando chega no momento que acontece um processo judicial é porque realmente não houve acordo de nenhuma forma. Foi tentado, então, de repente, falar várias vezes com ele e aí ele não aceitou nenhum tipo de acordo, nada. De repente, eu acho que já estava na maldade mesmo, né? Só pensando assim. Não, nós tivemos um encontro, ele foi para as rádios dar entrevistas contra o Grêmio. Imagina só. Esculhambando com o Grêmio. Bom, é um caminho, né? Agora quem trabalha com o fígado, só com olina depois para resolver, né? Essência de vida. Inclusive a nossa Seu bem-estar, parceira aqui né? na Rádio Pachola. Uma parceira. Só com olina, quer dizer que na vida, no futebol, em tudo, né? Tem que se trabalhar com o cérebro, né? Claro. E ter calma e, enfim, colocar os seus pontos de vista. Eu respeito muito que os empresários façam o melhor para os seus jogadores, estão no seu papel, e os jogadores também queiram o melhor para si, está normal, mas isso é uma negociação, né? Cede aqui, eu cedo lá, e tem que conversar. Agora, tu tem um encontro, que vai para uma rádio esculhambar o clube que tu quer, tu acha que tu vai fazer as coisas assim, aporretada, paulada, e não vai, né? Não, até porque o Grêmio é muito maior, né, do que qualquer empresário, qualquer jogador. Imagina, ele tá indo contra o sistema, vamos dizer assim. Aí é bem complicado. É bem isso. complicado. Vai lá, Ledu. Mas só queria falar um assunto, acho que esse assunto mais ou menos nós faremos, né? No jogo do Grêmio da quinta-feira estará aqui em Porto Alegre, eu vou buscá-los no aeroporto, 2 dirigentes do Almagro da Argentina, de Buenos Aires, que é um legal. clube que foi fundado e até hoje usa as cores de uma réplica praticamente da camisa do Grêmio. Parceiros, né? Eles torceram por nós lá contra o River Plate, aquele jogo que ganhamos de 1-0, o jogo de ida. Estiveram conosco, torcendo conosco, um número expressivo de dirigentes do Almagro. Nós vamos dar eles uma camiseta com o nome do Almagro, vamos recebê-los, vamos levá-los para o jogo. Eles vêm para ver o Grenal e voltam no outro dia. Bah, que legal, né? Mas existe... Então é uma coisa que envaidece o Grêmio ter sido uma referência para esse clube que é de um bairro, não é uma Humaitá de Buenos Aires, mas é um bairro pobre, né? E o Grêmio ter sempre essas raízes profundas, ter identificação, né, com essa parte do povo argentino ali de Buenos Aires muito nos envaidece. É legal o Grêmio acaba sendo respeitado cada vez mais, né? Em todo o continente. Isso que é bacana. Isso que buscamos. Nestor, boa noite. Aqui é o Rodrigo, tudo bem? Tudo, Rodrigo. Que bom. Doutor, a pergunta que eu tenho para fazer para o senhor é uma pergunta assim um pouco mais de bastidor, até eu não tenho conhecimento, né, das carreiras, enfim, do início. Eu sei que o Grêmio trata muito bem os seus meninos da sua base, desde o dia que chegam, independente da idade que chegam. A minha pergunta para o senhor é o seguinte: o Grêmio dá um suporte para os meninos da base que chegam, sem empresário, uma indicação talvez de bons profissionais, para que não aconteça que nem aconteceu com o Ferreira, de chegar no profissional e estar tão mal assessorado? Esse é um grande drama do futebol, né? Porque das coisas mais tristes que eu presencio, das coisas tristes que eu presencio no meu dia do futebol, é ídolos meus que ganharam muito dinheiro estarem agora aos 40 anos aí praticamente exauridos financeiramente por falta de uma orientação. Mas a gente não consegue fazer uma orientação que o cara poupe o salário dele, depois ele vai ter uma vida útil limitada, depois ele vai viver muitos anos, ele vai precisar desses recursos e tal. A gente não consegue, porque esses jogadores, quando chegam, eles passam a ter uma influência ou de um familiar, ou já um empresário fica de olho neles e vai atendê-los. E enfim, então a gente tem essa dificuldade em relação a isso, porque eles já têm eles já vêm com essa orientação.
E a gente não consegue e nem quer direcionar, porque também se a gente direcionar fica um negócio também complicado, porque aí o cara faria o jogo do Grêmio, e enfim. Então é uma situação bem controvertida para conseguir solucionar isso. Mas é ruim quando tem um empresário que não é profissional, que não é razoável, né? Fica uma situação de alta tensão e acaba expondo o jogador. Sim. E o torcedor fica balançado e muito contrariado com toda a situação. E é triste porque a gente sabe tudo que o menino passa ali, né? Todos os dias que ele deixa de estar junto com a família para se tornar um jogador profissional e chegar nesse grande momento que ele sonhou desde pequeno. Não, e lá. pensando sem nenhuma... Pensa que a hora do Ferreira, né? Porque ele agora pode brilhar, como iniciar uma carreira Sim, que pode sim. acabar na Europa ou em outro continente, enfim, né? E agora na hora fica um impasse desse, mas nós, como disse, ele está integrado no Grêmio, ele é bem tratado, nem essa controvérsia judicial vai gerar para nós um tratamento diferente, porque nós tratamos bem os nossos, ele é um jogador nosso, com contrato, e nós vamos tratá-lo bem, como nós tratamos bem o André, que está fora dos planos do Grêmio, mas ele é tratado, está ali com todos os jogadores, nós não segregamos ninguém. O Grêmio não faz isso, né? Nós não temos essa forma de agir. Nestor, a gente sabe que tu tá na correria também, tem outras entrevistas hoje, deve estar muito requisitado. Eu queria te fazer uma pergunta que eu não sei nem se compete ao jurídico do Grêmio, talvez passe por vocês, por isso até que faço essa introdução para te perguntar. Outro impasse que a gente tem na semana aí é o jogo acontecer ou não, né, na Arena do Grêmio, em virtude Posso esclarecer? em virtude daquele show do Metallica. O contrato do Grêmio em relação à Arena dá o controle da administração para a OAS, mas sempre que houver jogo, a prevalência do jogo sobre qualquer outro espetáculo. E na semana em que foi marcado o show do Metallica, a Arena Porto Alegrense sabia que era data Libertadores. Então, fim de papo, E né? nós, fim de papo. Alguém vai abraçar essa causa. Fim. Alguém vai assumir o filho. Vai abraçar essa causa, já tomamos providências que eu não vou elencar aqui, porque estão se ultimando aí situações que vão resolver esse problema, não quero, mas nós tomamos todas as providências, cuidamos desse assunto com muito carinho, viemos há mais de 40 dias tratando desse assunto. E, Nestor, a última, então, aqui o Juliano falando, porque eu não sei nem se compete ao jurídico também, mas se o Grêmio pegar um clube uruguaio esse ano, eu gostaria muito de comer uma parrilla lá na tua casa, no Uruguai. Não tem problema, vai ter matança de cordeiro. Capaz que Vai ter ele não ia te matança morder. de cordeiro e vamos pegar aquele vinho especial ali, vamos lamber, engraxar os bigodes, tomar uma vinhaça boa, Hein, Nestor, capaz que, dormir e dirigir depois não alcoolizado. capaz que o Juliano não ia te morder, hein, Nestor? Mas imagina. Queria te agradecer, querido, aí pelos esclarecimentos e pela honra de fazer parte aí do programa, e a gente te aguarda ao vivo aqui, né, pra gente bater esse papo. Eu tenho com vocês uma ligação sentimental que eu nunca vou esquecer, porque eu assisti o Grêmio ser tri da Libertadores ao lado de vocês, lá no estádio do Lanús, Que legal. Que e na compadre. Argentina. Que Isso aí compadre. nunca esqueceremos. Tamo Nunca junto, meu esqueceremos. querido. Um forte abraço. Tamo junto. Renato. Abraço grande. Nossa, Nestor, boa noite. Boa noite, Tchau. valeu, obrigado.